Imagine que você está lendo um texto com mais de 2.500 anos de idade, um texto sagrado, e de repente, você percebe algo que não deveria estar ali. Rodas dentro de rodas, criaturas com 4 faces, uma estrutura que se movia, que girava, que subia e descia com precisão absoluta. Energia, luz, fogo. E então você fecha o livro e pensa, isso não parece uma visão espiritual. Isso parece um projeto de engenharia. Em 1974, um engenheiro aeronáutico chamado Joseph Blumrich recebeu uma tarefa incomum. Ele não era teólogo, não era pastor, não era místico, era engenheiro da NASA. E sua missão era simples, provar que a visão do profeta Ezequiel era apenas metáfora. Ele não conseguiu, porque quanto mais ele analisava o texto original, em hebraico, versículo por versículo, mais os desenhos que ele fazia no papel começavam a tomar forma de algo real, forma de algo que funcionava. Ao final de sua pesquisa, Blumrich não publicou uma refutação, ele publicou um livro, o título, The Spaceships of Ezekiel. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder com facilidade. Se o que Ezequiel descreveu era apenas símbolo, por que engenheiros modernos conseguem desenhar e até prototipar o que ele viu? E mais assustador ainda, por que a Igreja Católica, durante séculos, proibiu que o primeiro capítulo de Ezequiel fosse lido publicamente? O que está escrito ali é tão perturbador, tão fora do comum, tão impossível para a época, que rabinos judeus antigos determinavam que nenhum homem poderia estudar esse texto antes dos 30 anos de idade. E mesmo assim, diziam eles, quem se aprofundasse demais nessa passagem corria um risco espiritual, ou talvez um risco de entender demais. Hoje, você vai entrar nessa visão, palavra por palavra, roda por roda. E quando terminarmos, você vai decidir por si mesmo. O profeta Ezequiel viu o trono de Deus. Ouviu algo que nossa civilização ainda não sabe explicar. Para entender o que Ezequiel viu, você precisa primeiro entender onde ele estava e em que estado de espírito se encontrava. O ano é 593 a.C. Jerusalém acabou de ser destruída. O Templo de Salomão, o lugar mais sagrado do mundo conhecido, estava em chamas. O povo de Israel havia sido arrancado de sua terra, acorrentado, humilhado e levado como escravo para a Babilônia. Entre esses exilados havia um jovem sacerdote. Seu nome era Ezequiel ben Buzi. E ele carregava dentro de si uma ferida que nenhuma corrente conseguia prender. A sensação de que Deus havia abandonado o seu povo. Foi nesse cenário de desolação absoluta, às margens do rio Quebar, no coração da Babilônia, que o céu se abriu. E o que desceu dali não era o que ninguém esperava. Não era uma nuvem suave, não era uma voz gentil. Não era um anjo com asas brancas como nas pinturas renascentistas. Era uma tempestade. Ezequiel descreve assim no capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo se envolvendo a si mesmo, e um brilho estava ao redor dele, e do meio dele havia como que a aparência de metal reluzente, do meio do fogo, metal reluzente, do meio do fogo, um sacerdote do século VI a.C. Não tinha vocabulário para descrever um motor a jato, não conhecia ligas metálicas, combustão controlada, turbinas. Ele descreveu com as palavras que tinha. E as palavras que ele escolheu foram essas. Mas a tempestade era apenas o começo, porque do meio desse fogo surgiram 4 criaturas. E aqui é onde tudo começa a fugir de qualquer explicação simples. Cada criatura tinha 4 faces, uma de homem, uma de leão, uma de boi, uma de águia, 4 faces, 4 direções, ao mesmo tempo,
como se fossem projetadas para observar tudo em todos os ângulos simultaneamente. Elas tinham asas, 4 asas cada uma, 2 cobrindo o corpo, 2 estendidas, tocando as asas das criaturas ao lado, formando uma estrutura, uma formação fechada, precisa, simétrica. E então Ezequiel descreve algo que congela qualquer pessoa que leia com atenção. Suas pernas eram retas, e as plantas de seus pés eram como a planta do pé de um bezerro, e centelhas como a aparência de bronze polido. Pernas retas, pés que faíscam, uma estrutura que não caminha como um ser humano, mas que se move sem girar o corpo. Para onde o espírito queria ir, elas iam, sem se virar, sem hesitar, como se o sistema de locomoção fosse omnidirecional. E foi nesse momento da leitura que Joseph Blumrich, o engenheiro da NASA, parou, pegou sua prancheta e começou a desenhar. Porque o que Ezequiel estava descrevendo tinha uma lógica interna, uma lógica mecânica, mas as criaturas não eram a parte mais perturbadora da visão. A parte mais perturbadora eram as rodas. Quando olhei para as criaturas, eis que havia uma roda na terra junto às criaturas, com as suas 4 faces. A aparência das rodas e sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham a mesma forma. Sua aparência e sua obra era como se uma roda estivesse dentro da outra roda, uma roda dentro da outra. Rodas que não caíam quando as criaturas voavam, rodas que subiam junto, rodas com aros cheios de olhos ao redor, olhos nos aros das rodas, sensores, câmeras, sistemas de navegação, ou apenas a linguagem de um homem do século VI tentando descrever algo que nenhuma palavra humana ainda havia sido criada para nomear. E acima de tudo isso, acima das criaturas, acima das rodas, acima do fogo e do metal e dos olhos, havia uma plataforma. Ezequiel a chama de firmamento, uma superfície cristalina, brilhante como gelo. E sobre essa plataforma havia um trono, de safira, ou de algo que parecia safira. E sobre o trono havia uma figura. E acima do firmamento que estava sobre as suas cabeças havia a semelhança de um trono. E sobre a semelhança do trono havia uma semelhança como a aparência de um homem acima. Sobre ele, uma figura com aparência de homem, rodeada de fogo, rodeada de luz, rodeada de algo que Ezequiel chama de a glória do Senhor. E então, ele cai com o rosto em terra. Agora, a pergunta que vai te acompanhar pelo resto desse vídeo. Se isso era apenas uma visão simbólica, por que ela é tão precisa? Porque ela tem medidas, direções, movimentos coordenados? Por que ela se comporta como um sistema e não como um sonho? Essa pergunta não tem uma resposta fácil. E os estudiosos que tentaram respondê-la raramente saíram ilesos. Durante séculos, a visão de Ezequiel foi tratada como intocável. Não porque fosse simples demais, mas porque era complexa demais. Os rabinos judeus tinham um nome para esse texto. Chamavam de Merkavá. Em hebraico, a carruagem. E a tradição mística judaica que se desenvolveu ao redor dessa visão a chamava de Ma'aseh Merkava, a obra da carruagem. Era considerada a parte mais perigosa, mais profunda, mais inacessível de toda a Torá. O Talmud, o conjunto de leis e discussões sagradas do judaísmo, registra explicitamente: esse capítulo não deve ser ensinado publicamente, nem mesmo para um único aluno, a menos que ele seja sábio e capaz de compreender por conta própria. Por quê? O que havia naquelas palavras que assustava até os próprios guardiões das Escrituras. Há um relato perturbador no Talmud. 4 grandes sábios judeus decidiram se aprofundar no estudo da Merkavá. Seus nomes eram Ben Azai, Ben Zoma, Asher e Rabi Akiva. Ben Azai olhou e morreu. Ben Zoma olhou e enlouqueceu. Asher olhou e se tornou herege.
abandonando completamente sua fé. Apenas Rabi Akiva entrou e saiu em paz. 4 homens. Um texto, 3 destinos trágicos. O que eles viram, o que entenderam, o que não conseguiram suportar. Avancemos agora para o século XX. 1974. Huntsville, Alabama. Joseph F. Blumrich trabalhava há anos como engenheiro-chefe da NASA. Havia ajudado a projetar o foguete Saturn V, o mesmo que levou o homem à Lua. Era um homem de ciência, de cálculo, de blueprints. Quando um colega lhe mostrou um livro sugerindo que Ezequiel havia descrito uma nave espacial, Blumrich riu. "Vou provar que isso é nonsense", ele disse. "Vou usar engenharia real para demolir essa teoria." Ele pegou o texto hebraico original, não a tradução, o original, e começou a trabalhar como trabalharia com qualquer projeto técnico, identificando componentes, funções, movimentos, dimensões. As 4 criaturas com pernas retas e pés faiscando? Blumrich as identificou como 4 cápsulas de pouso, estruturas de suporte independentes com propulsão própria. As rodas dentro de rodas, que se moviam em qualquer direção sem girar, ele reconheceu imediatamente. Era o princípio das rodas omnidirecionais, um conceito que a engenharia moderna só patentearia décadas depois. Blumrich chegou a desenhar e registrar uma patente baseada no sistema de rodas que Ezequiel descreveu, uma patente real, de engenharia real, baseada em um texto de 2.500 anos, e o que estava acima de tudo isso, a plataforma de safira, o firmamento cristalino. Blumrich o interpretou como a cabine de comando de uma nave, uma estrutura de vidro ou material translúcido, uma superfície refletora. Seu livro, The Spaceships of Ezekiel, foi publicado em 1974 e traduzido para 8 idiomas. A comunidade científica ficou desconfortável. A comunidade religiosa ficou ainda mais, porque nenhum dos dois lados tinha uma resposta limpa para o que ele havia feito. Mas Blumrich não estava sozinho nessa investigação. Décadas antes, em 1951, um rabino e estudioso chamado Yehezkel Kaufman já alertava. A visão da Merkavá não era uma alegoria simples. Ela tinha uma consistência interna que desafiava qualquer interpretação puramente metafórica. E em 1998, o professor Moshe Greenberg, da Universidade Hebraica de Jerusalém, um dos maiores especialistas em Ezequiel do século XX, escreveu que a precisão técnica das descrições do profeta era, nas suas próprias palavras, desconcertante. Desconcertante. A palavra escolhida por um acadêmico sério, não por um conspirador da internet, não por um entusiasta de OVNIs, por um professor universitário que dedicou sua vida ao texto. Mas há outro ângulo dessa história que quase ninguém menciona. Um ângulo que não vem da ciência, vem de dentro da própria Bíblia. Ezequiel não foi o único a ver a Merkavá. O profeta Isaías descreveu criaturas com 6 asas ao redor do trono divino, os serafins, em uma visão que também envolvia fogo, fumaça e uma voz que fazia tremer as estruturas do templo. O profeta Daniel descreveu um trono com rodas de fogo ardente e rios de fogo emanando de uma figura sentada sobre ele. E no Novo Testamento, o livro do Apocalipse de João repete quase ponto a ponto as mesmas criaturas de Ezequiel. 4 seres viventes, cheios de olhos, ao redor do trono. 4 escritores diferentes, 4 épocas diferentes, 4 contextos completamente distintos. A mesma descrição. Isso não é coincidência narrativa, isso é consistência. Como se todos eles estivessem descrevendo a mesma coisa. Como se todos tivessem visto o mesmo objeto. E aqui chegamos à bifurcação que vai dividir cada pessoa que assiste a esse vídeo em 2 grupos. O primeiro grupo vai dizer, é óbvio, João leu Ezequiel, Daniel leu Isaías, é tradição literária, não evidência de nada. O segundo grupo vai perguntar,
Mas e se a tradição literária existe porque todos eles descreveram algo real? Nenhum dos dois grupos consegue provar sua posição com absoluta certeza. E é exatamente nesse espaço entre certeza e mistério que as maiores perguntas da humanidade sempre viveram. Mas há uma peça final nesse quebra-cabeça. Uma peça que conecta tudo isso ao nosso tempo, ao nosso mundo, às nossas próprias perguntas sobre o universo. E ela é mais perturbadora do que qualquer roda dentro de roda. Estamos em 2026. Telescópios orbitam a Terra. Sondas cruzam os limites do sistema solar. Inteligência artificial reescreve o que significa pensar. E ainda assim, pesquisadores, físicos e teólogos continuam voltando ao mesmo capítulo. O mesmo texto, o mesmo profeta às margens do rio Quebar. Por quê? Porque quanto mais a ciência avança, mais certas descrições antigas deixam de parecer primitivas e começam a parecer antecipadas. Vamos começar com algo concreto. Em 2003, engenheiros da empresa sueca Mecanum apresentaram ao mundo uma roda que se tornaria revolucionária na robótica moderna. Uma roda capaz de se mover em qualquer direção sem girar o eixo central, sem se reposicionar, sem hesitar. Ela se chama roda Mecanum e é usada hoje em robôs industriais, cadeiras de rodas avançadas, veículos autônomos de armazém. Blumrich havia descrito exatamente esse princípio em 1974, baseado em Ezequiel. Baseado em um texto de 593 a.C., a roda dentro da roda, que vai para onde o espírito quer ir, sem girar, sem se virar. Isso não é metáfora. Isso é uma especificação técnica. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. E ele não vem da engenharia, vem da física teórica. Nos últimos 30 anos, físicos que trabalham com mecânica quântica e teoria das cordas têm descrito algo perturbador sobre a natureza da realidade. O universo, em seus níveis mais fundamentais, não é feito de matéria sólida. É feito de informação, de padrões, de estruturas que se organizam em camadas dentro de camadas. O físico David Bohm, um dos maiores pensadores do século XX, desenvolveu o conceito de ordem implicada, a ideia de que existe uma ordem mais profunda da realidade, dobrada dentro do que vemos, da qual o universo visível é apenas uma projeção, ordem dentro de ordem, estruturas dentro de estruturas, rodas dentro de rodas. Coincidência de linguagem? Talvez. Ou talvez Ezequiel estava descrevendo com as palavras de um sacerdote do século VI a mesma arquitetura da realidade que físicos do século XXI ainda tentam mapear. Mas agora precisamos falar sobre a parte que mais incomoda, a parte que instituições religiosas e científicas raramente discutem abertamente: os olhos. Ezequiel descreve os aros das rodas cheios de olhos. João, no Apocalipse, descreve as 4 criaturas cobertas de olhos por dentro e por fora. Na tradição mística judaica, esses olhos representam onisciência, a capacidade de ver tudo em todas as direções ao mesmo tempo. Mas há pesquisadores que apontam para outra interpretação, uma interpretação que não exige misticismo, apenas observação, sensores, sistemas de detecção omnidirecional, tecnologia de imageamento esférico. Hoje, veículos autônomos são equipados com sensores LIDAR, dispositivos que disparam milhares de pulsos de luz em todas as direções simultaneamente, criando uma visão completa de 360 graus do ambiente. Quando você vê um carro autônomo da Tesla ou da Waymo, ele está literalmente coberto de olhos. Não estou dizendo que Ezequiel viu um carro autônomo. Estou dizendo algo mais inquietante, que a linguagem que usamos para descrever nossa tecnologia mais avançada
é estranhamente similar à linguagem que um profeta usou para descrever o trono de Deus. E isso nos leva à revelação central desse vídeo. A pergunta que une tudo: o que é, afinal, a Merkavá? Há 3 interpretações principais, e todas as 3 são perturbadoras à sua maneira. Primeira interpretação: a Merkavá é uma visão espiritual genuína, uma experiência mística na qual Ezequiel foi transportado em espírito à presença de Deus. O que ele descreve é real, mas pertence a uma dimensão que nossa linguagem física simplesmente não consegue capturar sem distorção. As rodas, o fogo, as criaturas são a melhor aproximação humana de algo que está além da matéria. Segunda interpretação: a Merkavá é uma descrição de tecnologia avançada, seja de uma civilização extraterrestre, seja de uma civilização humana anterior à nossa, seja de algo que simplesmente não temos categoria para classificar. Ezequiel viu algo real, físico, mecânico, e o descreveu com a única linguagem que tinha, a linguagem religiosa de seu tempo. Terceira interpretação, a mais desconcertante de todas: a Merkavá é as 2 coisas ao mesmo tempo, que o divino e o tecnológico não são opostos, que o que chamamos de Deus opera através de estruturas, sistemas, padrões, precisão, e que nossa separação entre espiritual e científico é uma limitação nossa, não uma limitação da realidade. O físico Freeman Dyson, da Universidade de Princeton, disse uma vez: à medida que olhamos para o universo e identificamos suas muitas acidentais que o fazem funcionar em nosso favor, parece que o universo sabia que estávamos chegando. Um universo que sabia que estávamos chegando, uma estrutura que precede nossa existência, uma inteligência embutida na arquitetura do real, rodas dentro de rodas, olhos que veem em todas as direções, um trono acima de tudo. Ezequiel estava às margens de um rio na Babilônia, exilado, humilhado, com o templo de seu Deus em cinzas. E o céu se abriu e mostrou a ele não uma derrota, mas uma máquina de glória. Como se o universo estivesse dizendo: o que você pensa que perdeu nunca esteve em nenhum edifício de pedra. E talvez essa seja a revelação mais importante de todas. Não a mecânica das rodas, não os sensores nos aros, não os projetos de engenharia, mas o fato de que um homem destruído olhou para o céu e viu que a ordem do universo continuava intacta, girando, brilhando, funcionando. Chegamos ao fim dessa jornada, mas antes de terminar, preciso que você fique com uma imagem na mente. Um homem, sozinho, às margens de um rio estrangeiro, em uma terra que não é a sua. Ele perdeu tudo o que considerava sagrado, o templo, a cidade, a sensação de que Deus estava próximo, e então o céu se rasga, e o que aparece não é conforto, não é uma voz suave dizendo que tudo vai ficar bem, é uma máquina de glória, rodas dentro de rodas, criaturas em 4 faces. Fogo e metal e olhos e luz, e no centro de tudo, uma figura, sentada sobre um trono de safira, com aparência de homem, rodeada de um arco-íris de luz. Ezequiel não entende o que está vendo, nenhum ser humano entenderia, mas ele registra, palavra por palavra, detalhe por detalhe, com uma precisão que atravessaria 2.500 anos e chegaria intacta até um engenheiro da NASA, até físicos teóricos, até você agora, assistindo a esse vídeo. E aqui está a pergunta que vai ficar com você depois que essa tela escurecer. Se Ezequiel estava apenas sonhando, por que o sonho dele funciona? Por que engenheiros conseguem desenhar o que ele descreveu? Por que físicos encontram eco de suas palavras nas teorias mais avançadas sobre a natureza do universo? Porque 4 escritores diferentes, em 4 séculos diferentes, descreveram a mesma estrutura com os mesmos detalhes?
Não tenho resposta definitiva para você, e qualquer pessoa que diga que tem, está mentindo. O que tenho é algo mais valioso do que uma resposta. Tenho a pergunta certa. Durante milênios, a humanidade dividiu o mundo em dois territórios, o território da fé, o território da razão. E construímos muros altos entre os dois, como se um ameaçasse o outro, como se a existência de Deus dependesse da ignorância da ciência, como se a ciência precisasse da ausência de Deus para funcionar. Mas e se Ezequiel, esse sacerdote exilado, esse homem partido, e se ele estivesse nos mostrando que esse muro nunca existiu, que o divino não tem medo da precisão, que o sagrado não foge do detalhe técnico, que o Criador de um universo governado por leis físicas, matemáticas e quânticas não seria descrito de forma vaga e imprecisa por aqueles que o viram, seria descrito exatamente como Ezequiel descreveu, com medidas, com movimentos, com sistemas, com ordem. Os 4 sábios que mergulharam na Merkavá, um morreu, um enlouqueceu, um perdeu a fé. Apenas Rabi Akiva saiu em paz. Sabe o que os textos dizem sobre como ele conseguiu? Ele entrou sabendo que não entenderia tudo. Ele entrou sem exigir que o mistério se rendesse a ele e saiu transformado. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque aprendeu a viver dentro da pergunta. Talvez seja isso que Ezequiel ainda tem a nos ensinar. Não a planta baixa de uma nave, não a prova científica de Deus, não a solução de um mistério antigo, mas a coragem de olhar para o céu, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas, e não desviar o olhar, porque o que está acima das rodas, acima das criaturas, acima do firmamento de cristal, acima de tudo que podemos calcular, desenhar ou compreender, ainda está lá, girando, brilhando, funcionando. Se esse vídeo tocou algo em você, se ele abriu uma pergunta que você não sabia que tinha, então ele cumpriu seu propósito. Porque as maiores descobertas da história da humanidade nunca começaram com respostas. Começaram com alguém que teve a coragem de perguntar. Se você chegou até aqui, você já é diferente de quem começou a assistir. Deixa nos comentários. Para você, o que Ezequiel viu. Se inscreve, ativa o sino, o próximo mistério já está chegando.